Boa noite, queridos amigos. Rogamos ao amigo Jesus que nos envolva no clima de muita paz e muita harmonia nesses instantes. O evangelista João, no capítulo 8º do seu evangelho, nos traz a seguinte citação de Jesus. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus fala, então, na verdade. Mas o que é verdade? Como é que a gente pode saber realmente o que é verdade e o que não é verdade? Existe a minha verdade, que pode ser diferente da tua verdade. E agora, qual das duas é a verdade verdadeira? Como saber? Então nós vamos falar hoje exatamente sobre essa condição realmente da verdade. Vamos ver o que Jesus queria dizer com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem superstições e crendices populares. Será que elas podem ter algum fundo de verdade? Eu vou citar algumas aqui, algumas lá do meu tempo de infância ainda, outros já mais recentes, né? Mas são ditos populares, né, que às vezes nós acreditamos piamente. Primeiro, passar por debaixo da escada dá azar. Será que tem realmente algum fundamento ou não? Tem gente que diz que não passa, não arrisca. Em todo caso, se você tiver que passar por baixo de uma escada, né, olha pelo menos para o alto para ver se não tem um pintor, uma lata de tinta lá, né? Se tiver, vamos evitar acidente, né? Vamos desviar. Outra aqui, levantar com o pé esquerdo dá azar. Quantas vezes, meu Deus, está dando tudo errado, levantei com o pé esquerdo. É uma crendice, tá? E tem muita gente, né, que leva muito a sério, né? Tem que levantar sempre pelo lado com o pé direito, né? E quando vai entrar no ambiente, bota sempre primeiro o pé direito, realmente, né, para não dar azar. Outra, entrar no cemitério com o pé direito ou com o pé esquerdo? Assim, mas qual é a diferença? Uns dizem, né, que se entrar com o pé esquerdo vai acontecer alguma coisa. Outros dizem que é com o pé direito. Mas o que pode acontecer? É que você vem mais cedo para cá. Mas nós podemos garantir, né, que quando você for para lá definitivamente você vai chegar com os dois pés juntinhos. Outra, titica de galinha faz nascer cabelos. Certamente vocês já ouviram isso daqui. Cientificamente eu não sei se existe, né, algum fundamento, mas é bem provável que não, né, porque o que existe realmente de dono de granja, né, careca, é uma infinidade. Plantar arruda ou espada de São Jorge no jardim protege contra o mal olhado. Aí de vez em quando passa em algumas residências e encontra dessa planta aqui. Não acredito que pode ser realmente um efeito placebo, né, mas pode ser que funcione realmente, né, pessoal que acredita piamente, né, nisso. Outra coisa, o horóscopo funciona? Como saber? Existem grandes estudiosos realmente, né, que fazem realmente as combinações de astros, né, conforme o dia realmente, né, do teu nascimento, né, faz as combinações também, né, de esse signo não combina com aquele. E tem gente que leva muito a sério. Eu estava disposto realmente a namorar, né, um indivíduo lá, mas ele é de signo de touro, né? Touro não combina com peixe. Não tem diferença, né? Touro para peixe não tem nada a ver. Então, são crendices também, né, que uns acreditam, pode até que faça realmente, né, algum efeito realmente para o indivíduo que leva muita fé, isso porque tudo realmente é criado, né, no pensamento. E as religiões, qual delas está com a verdade? Normalmente todas elas pregam que a verdade está aqui. Como é que eu vou saber realmente qual é a verdade? Será que todas elas estão com a verdade? Ou algumas? Ou até nenhuma delas? Ou apenas as cristãs? Nós somos realmente, né, uma religião que se apoia exatamente, né, nos ensinamentos de Jesus. Portanto, somos, né, uma doutrina cristã, mas existem várias outras, né, conforme nós sabemos.
Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele trouxe a receita da verdade. Então, podemos taxar aqui que Jesus, tudo que ele afirmou, é verdade. Então, vamos procurar entender como vivenciar todo o ensinamento que ele nos trouxe. E aí, todas as religiões cristãs ensinam o Evangelho de Jesus. Será que todas estão com a verdade? Ou qual delas está com a verdade? A gente sabe hoje que existe uma difusão muito grande de igrejas, todas cristãs, portanto, apoiadas nas verdades do Mestre Jesus. Mas como é que a gente vai saber realmente qual é a verdadeira? O que originou o surgimento de tantas igrejas cristãs, uma vez que todas elas são pautadas na verdade, que é o ensinamento de Jesus, o que será que originou realmente essa diversificação? Nós vemos a Igreja Católica, que foi a primeira realmente, após a presença de Jesus, e depois veio a luterana, e agora realmente existe uma profusão realmente, de igrejas evangélicas. Cada um realmente tem a sua particularidade. Quem está com a verdade? E essas várias igrejas que surgiram são em cima de interpretações do ensino do Mestre. Uma das interpretações de alguns ensinamentos, Jesus, quando fala nessa parábola, que ficou conhecendo a parábola do fim dos tempos, a separação do bode das ovelhas, quando Jesus, quando diz o evangelista, que quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado dos seus anjos, se sentará em frente, se sentará no seu trono, e tendo reunido diante de si todas as nações, separará um dos outros, separará os bodes das ovelhas. E a interpretação que se deu a essa parábola de Jesus é que Jesus estava pregando de que haveria um fim do mundo, o final dos tempos. E muitas igrejas estão esperando e anunciando já que a vida de Jesus está próxima. Ou seja, um Jesus reencarnado como ele reencarnou naquela ocasião. E outros dizem então que quando Jesus voltar, ele vai então fazer essa separação, colocando os bons para elevarem ao reino celeste, e os maus precipitaram no fogo do inferno. Então, essa crença de que Jesus voltará então para esse julgamento final. Algumas interpretam dessa maneira, outras não. Também a crença no céu e no inferno. Quando fala nessa mesma parábola, Jesus dizendo que os justos iriam para o reino dos céus, e que os maus, os bodes, iriam para o demônio e seus anjos, precipitados no fogo do inferno. E a doutrina espírita vem nos mostrar o que é céu e o que é inferno. Existe a quarta obra da codificação, que fala exatamente, esse é o tema, o que é céu e o que é inferno. E vem nos mostrar que não existe esse céu de beatitudes eterna e nem tampouco um inferno de condenação eterna. Por uma questão muito lógica, mostrando que Deus, sendo soberanamente justo, bom e sábio, ele jamais ia criar ter um lugar de tormentos eternos com o filho que ele criou. E se ele criou realmente o filho imperfeito, o problema foi dele, a falha foi dele. E agora vai condenar realmente o coitado eternamente? Não faz sentido. A doutrina espírita, através da doutrina da reencarnação, vem nos mostrar realmente uma realidade diferente, que esse céu e o inferno nada mais são realmente do que o estado de consciência que nós estamos vivendo. Isso pode ser tanto encarnado como desencarnados. E fala de interpretação também do demônio voltado eternamente para o mal, conforme o relato lá da Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que fala lá que uma casta realmente de anjos que foram criados perfeitos por Deus, chefiados por Lúcifer, promoveram uma rebelião realmente nos céus, porque Lúcifer queria ser igual a Deus. E os seus adeptos, então,
travar realmente uma batalha realmente, né, com os demais anjos, né, que foram criados, né, pelo Criador, e eles foram derrotados e lançados fora realmente, né, do paraíso, né, do céu, né, e estão aí a nos atormentar. A crença, então, realmente é nesse ser voltado eternamente para o mal, que é o demônio, e tem a doutrina espírita nos mostrar, então, que demônio nada mais somos do que nós mesmos. Nós ainda espíritos atrasados, imperfeitos, que quando estamos libertos realmente, né, da carne, procuramos, né, aproveitar realmente a oportunidade de não estarmos sendo vistos, né, e começamos então a atormentar aqueles que são os nossos rivais, os nossos inimigos, aqueles que nos causaram qualquer coisa em título de vingança. Então é outro ensinamento que nos traz a doutrina do Espírito. Na passagem de Jesus e Nicodemos, né, quando Jesus fala que ninguém poderá entrar no reino dos céus se não nascer de novo, e Nicodemos ainda não entendeu o que ele queria dizer, Jesus estava falando literalmente nascer de novo, no novo corpo, ou seja, a reencarnação. Mas a interpretação realmente, né, que a igreja realmente nos trouxe, que quando Jesus fala quem não nascer realmente, né, da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Entenderam então que Jesus estaria falando, né, sobre a água do batismo, né, que era feito por João Batista lá nas margens, né, do Rio Jordão. É tanto assim que a igreja admite, né, que todo ser realmente, né, que nasce tem que ser batizado. A igreja católica, por exemplo, batiza realmente, né, quando o indivíduo nasce. Porque se ele não tiver sorte realmente de sobreviver e não for batizado, né, o destino dele vai ser diferente, né, desse paraíso. Uma questão realmente muito ilógica, realmente, né, porque coitado, não teve nem como se manifestar. Né? Outros já preferem, né, que o batismo deve ser feito igual aquele que João Batista fazia, né, que era feito de um indivíduo adulto, já consciente, realmente, né, que podia ter o livre-arbítrio, realmente, né, de fazer essa escolha. Mas também é uma questão, realmente, e aquele que desencarna realmente, né, antes desse período, como é que fica a situação? Outra interpretação, Jesus subiu aos céus com o corpo material. Está lá que Jesus, né, após a ressurreição, né, que viveu ainda 40 dias, né, entre os discípulos, né, trazendo novas determinações, novas orientações, né, para eles, e depois ele simplesmente, né, subiu aos céus, né, e desapareceu. Então a crença realmente, né, de que Jesus está, né, no reino dos céus com o corpo. Imagina realmente, né, a vantagem realmente, do indivíduo levar um corpo pesado realmente, né, para toda a eternidade. Né? Não faz qualquer sentido, mas são interpretações de passagens evangélicas. Outro, Jesus é Deus. Então, tem muitas doutrinas, né, que dizem que Jesus é Deus. A igreja diz que Jesus é uma parte realmente, né, da divindade, ou seja, o Deus Trino, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas veio a doutrina espírita mostrar que Jesus foi criado como nós somos, né, espíritos simples e ignorantes, destinados à perfeição. É claro que, certamente, ele foi criado muito antes do que nós, né, em outras atmosferas, né, e que conseguiu realmente esse grau realmente, né, de pureza através da evolução, né, que ele fez, como nós estamos fazendo hoje. Nós estamos num quadro ainda de muita inferioridade, né, mas já estamos buscando a nossa melhora, vivendo realmente em cima daqueles ensinamentos que o Mestre, né, nos deixou, ou pelo menos tentando, né, vivenciar, né, as lições evangélicas. Então Jesus, ele chama realmente de Deus de Pai, né, mas na realidade ele não é realmente Deus, ele foi um espírito criado como todos nós, né, só que obviamente ele está anos-luz realmente, né, do que nós estamos hoje. E nós certamente, né, um dia também estaremos nessa condição. Não se sabe quanto tempo vai levar, mas depende de cada um. A questão, né, de justiça. Aquele que mais se esforça é aquele que chegará antes realmente a esse estado. Outra, Jesus derramou seu sangue para nos salvar. É algo realmente que não faz muito sentido, né? Por que derramar o sangue? Realmente? Então, quando se fala realmente, né, de Jesus, né, pregado lá na cruz, né, é uma cena até triste, né, deprimente, ao invés realmente, né, de ver Jesus, né, lá no Sermão do Monte, né,
braços abertos, realmente trazendo realmente, né, as bem-aventuranças, é diferente. Outros ainda dizem que Jesus fez tudo isso para pagar os nossos pecados. Até eu ouvi realmente, né, alguma coisa dizendo que todos os teus pecados já estão perdoados. É porque Jesus já pagou realmente, né, os nossos pecados com o derramamento do sangue lá na cruz. E nós sabemos que não é bem assim, que existe realmente uma lei, né, de causa e efeito, e a cada um segundo as suas obras, citação do próprio Mestre. E outra ainda, no fim do mundo os corpos dos bons serão ressuscitados e viverão no paraíso terrestre. Vai ser só os corpos dos bons. Os maus certamente não têm necessidade realmente de recuperação. Mas então também existe uma filosofia cristã também que prega exatamente isso, que nós não somos um espírito encarnado, não somos algo, nós somos apenas um corpo. E que depois, no juízo final, né, nós vamos então ressuscitar, quando Jesus, né, voltar, então nós vamos ficar nesse paraíso terrestre aqui para toda a eternidade. Então não faz realmente, né, muito sentido para quem realmente já tem um entendimento espírita da lei realmente, né, de evolução. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que tem como título ao Cristo Consolador, nos diz o seguinte, no item 4, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender, consolar, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. A passagem lá do capítulo 14 do evangelista João, que fala exatamente isso, que Jesus promete então um outro Consolador, fala no Espírito de verdade, que virá lembrar realmente tudo aquilo que ele havia dito e ensinar realmente muitas outras coisas. Então, esse é o Consolador prometido pelo Mestre naquela ocasião. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, né, conforme, né, nós podemos realmente deduzir de todas as citações realmente, que estão principalmente nas obras da codificação, através de Allan Kardec, mostra exatamente, né, que ele vem no momento certo, né, prometido, né, por Jesus, embora realmente, a própria igreja realmente, interpretou realmente, como sendo esse Consolador prometido, é aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, né, quando estavam os discípulos reunidos no cenáculo e Jesus realmente já havia sido crucificado. E eles estavam realmente, então, naquela situação de medo. Eles fizeram isso realmente, né, para o nosso líder, imagino que não farão conosco. E estavam eles todos fechados, né, quando de repente aconteceu realmente, né, um fenômeno. Houve realmente, né, uma ventania e depois umas línguas de fogo pousaram, né, sobre a cabeça, né, dos discípulos, né, e eles se transformaram. De repente, né, eles falavam, né, várias línguas, né, e perderam, né, completamente o medo e saíram realmente de porta fora a pregar a boa nova, né, de Jesus. Então, entendeu realmente, né, que esse Consolador prometido é o que aconteceu então, no dia de Pentecostes, aquilo que desceu sobre os discípulos, que ficou conhecido então como o Espírito Santo. Né, mas vem então o seu tempo, né, a doutrina espírita nos mostrar realmente, né, qual é essa realidade, quando nos mostra da justiça divina, que ela é perfeita. Se nós não admitirmos realmente a reencarnação, por exemplo, como é que nós vamos entender tantas injustiças? O indivíduo nada fez dessa vida para não ser cego, não ser aleijado, nascer realmente com uma síndrome de Down. Como é que eu posso explicar realmente, né, isso se o indivíduo ainda não havia nascido? Então, através realmente do conhecimento espírita, nós podemos entender realmente que esse Consolador prometido por Jesus é exatamente a doutrina espírita. Então, para você saber, ter certeza realmente, né, de que isso é verdade, basta então você estudar e conhecê-lo. Né, porque quando nós começamos realmente, né, a estudar, né, nós vemos realmente que abre realmente, né, um horizonte ilimitado realmente, na nossa frente, com esse conhecimento realmente, né, das nossas vidas pretéritas.
sabendo realmente que nós já fomos realmente grandes bandidos, grandes assassinos lá do passado e que hoje estamos aí em missão de resgate, né? Fica mais fácil realmente você entender suportar realmente as ilusões, realmente as dificuldades que nós temos realmente na nossa vida. E nós sabemos realmente que a doutrina espírita realmente ela abre então, né, toda essa nossa mente para esse novo entendimento que muda realmente completamente a nossa maneira de ser, a nossa maneira realmente de ver, né, o mundo. Eu vou citar aqui um exemplo realmente para que fique realmente mais claro ver como realmente isso funciona. Eles eram um jovem casal. Eram muito invejados até porque eram jovens, bonitos, saudáveis e tinham uma situação financeira muito estável. E eles então decidiram que nos primeiros anos realmente, né, da sua vida conjugal, que eles iriam viajar muito, né, aproveitar realmente, né, a vida, como eles diziam, né, porque na juventude realmente fica tudo mais fácil. Depois já vem a velhice, já vem os filhos, fica mais difícil. Então eles viajavam, faziam todos os finais de semana, né, nos feriados prolongados e principalmente nas férias. E assim, então, eles levavam né, essa vida, aparentemente né, muito divertida, e eles, então, faziam realmente essas programações, às vezes de longas viagens, né, retornavam para logo mais programar realmente outras viagens. Mas, como tudo na vida, realmente, às vezes, nos traz realmente, né, alguns dissabores ou algo que não está programado, né, eles pretendiam realmente né, ter filhos mais para a frente. E aconteceu, então, que uma gravidez indesejada apareceu. E eles ficaram realmente né, muito frustrados, porque não era o tempo realmente né, que eles estavam prevendo para a chegada, então, do primeiro filho. Ficaram um pouco amargurados né, no início, mas depois o tempo realmente né, foi fazendo eles verem realmente que mais cedo ou mais tarde eles queriam realmente né, ter filhos, então já que tem que vir, que venha já. A gravidez realmente né, seguia né, seu curso, e eles estavam então na expectativa para saber se seria um menino ou uma menina. E no momento certo, então, através de um exame de ultrassonografia, descobriram realmente que era um menino. Mas veio uma notícia realmente junto que os deixou realmente muito frustrados. O menino tinha um problema, realmente uma malformação. Ele simplesmente não tinha as duas mãos. O susto realmente né, foi muito grande. E a revolta também. Meu pai, principalmente, dizia, mas por que Deus realmente nos castiga dessa maneira? Minha esposa é saudável, eu sou saudável. Não temos nenhum caso, nem na minha família, nem na família dela, que justifique realmente essa anomalia. Imagina um filho vir aí pela metade. Exagero. Simplesmente ele não tinha né, as mãos. A primeira ideia realmente que veio na mente né, do pai, aborto. Eu não queria realmente né, ter realmente, uma criança deficiente né, logo como primeiro filho. Né, da esposa, né, muito mais comedida. Aos poucos foi fazendo ele ver realmente né, que o aborto realmente seria algo realmente que iria repercutir negativamente na sociedade, principalmente entre os familiares. E mesmo entre os familiares, quando souberam realmente né, da notícia, alguns foram a favor do aborto e outros contra, cada um segundo a sua convicção religiosa. Mas eles foram então convencidos né, de que deveriam realmente deixar essa criança nascer, por uma questão realmente né, de dar satisfação realmente né, para os outros, né, para os parentes. Mas o pai, na sua intimidade, pensou, ela vai nascer, mas na primeira oportunidade, quando ela chegar, eu vou simplesmente colocá-la à disposição para doação, para adoção. Eu não quero levar uma criança nessa situação para o nosso lar, onde só existe realmente a felicidade. E ficava imaginando como é que vai ser realmente essa criança, quando chegar no período escolar, vai ser realmente alvo de chacota,
de bullying realmente dos seus coleguinhas. Não, eu não quero passar realmente, né, por essa vergonha. E eles então haviam decidido, né, levar a gravidez até o fim. Mas começou realmente, né, a criar realmente, né, um clima realmente de depressão, realmente, né, tanto na mãe, na futura mãe, né, como do marido. Né. Eles estavam realmente sem nenhuma expectativa para receber aquela criança. Passados os vencidos 9 meses, né, estava realmente, né, no momento do parto. E lá estava o pai. Quando viu realmente, né, aquela criança realmente sem as mãos, ele derramou pesadas lágrimas de revolta contra o Criador, que lhe trouxe realmente um filho naquelas condições. Passado realmente nesse primeiro impacto, a esposa, assessorada realmente também pelos familiares, acharam realmente que seria um absurdo realmente, né, eles doarem realmente essa criança, entregar para a adoção, simplesmente, né, porque veio realmente com essa má formação. E aos poucos então convenceram realmente, né, o pai e que ele deveria levar essa criança, né, para casa. Muito contra gosto, ele acabou levando então o menino para o seu lar. Mas intimamente ele passou a odiá-lo, né, porque ele não suportava realmente ver um indivíduo no seu leito, né, no seu quarto, simplesmente naquela situação. E procurava de todas as maneiras, nem sequer realmente, né, chegar perto dele. A mãe, ao contrário, começou realmente a se afeiçoar, realmente, pelo próprio instinto materno, aquela criança. Mas esse menino realmente, né, tinha algo realmente de muito especial. À medida realmente, que ele ia crescendo, ele demonstrava realmente uma alegria incrível realmente, de viver. Era uma simpatia, uma criatura realmente com uma inteligência fora do comum e que cativava realmente, né, a todos, principalmente pelo seu sorriso permanente. Isso também aos poucos realmente foi atraindo a atenção realmente, né, do pai, revoltado, e aos poucos ele começou então a se afeiçoar realmente, né, para aquela criança. E acabou realmente, literalmente se apaixonando realmente, pelo menino, tamanha realmente era a simpatia realmente, que eles extravasavam. E quando chegou realmente, né, o período escolar, ele fazia questão de todos os dias levar o menino para a escola, indo buscá-lo realmente ao meio-dia, sendo ele exclusivamente o transportador realmente daquela criança, porque sentia realmente a imensa alegria de estar junto a ele. Mas a vida realmente, né, nos reserva muitas surpresas. Foi exatamente, né, num desses dias, quando ele estava do outro lado da rua, dentro do seu automóvel, aguardando, né, que seu filho fosse liberado, vendo ele realmente cercado por todas as crianças, coleguinhas que o adoravam, pelas professoras, pelos funcionários da escola, ele sentia-se realmente muito orgulhoso e dizia: esse verdadeiramente é meu filho. Mas foi exatamente, né, num desses dias, após ele se despedir, quando ele viu realmente, né, o pai o aguardando do outro lado da rua, ele imediatamente saiu em disparada em direção ao automóvel e não percebeu realmente que vinha um outro sentido contrário e acabou lançando ao longe. Imagina realmente, né, o drama do pai ao assistir realmente, né, isso diante dos seus olhos. Desesperado, ele saiu do automóvel e foi até a frente onde estava o menino no asfalto. Estava imóvel. E o pai debruçou-se sobre ele e derramou lágrimas que se misturavam com o sangue do filho já sem vida. Imagina realmente o desespero, e ele nesse momento se revoltava novamente contra Deus. Dizia: meu Deus, você realmente fez com que nós afeiçoássemos esse nosso filho, e agora, sem aviso prévio, o Senhor nos arrebata. E as lágrimas realmente prorromperam. E eram lágrimas talvez iguais até aquela do dia do nascimento, só que aquela eram lágrimas de revolta e de dor, e essas agora eram pautadas em cima do mais terno e carinhoso amor.
Tinha sido os primeiros dias, realmente após o sepultamento do menino, eles entraram realmente numa depressão muito profunda. A vida perdera realmente qualquer sentido e nada realmente os confortava. E foi então que uma colega, percebendo realmente a prostração realmente do casal, dizia que ela era espírita e que ela frequentava realmente uma instituição e que lá ela recebeu realmente muita orientação, muita luz, quando ela também viveu um problema semelhante ao que eles estavam passando. Eles aceitaram então o convite de ir realmente a uma casa, mas por consideração realmente amiga, porque sabia realmente que nada iria demovê-los de tamanha tragédia, de tamanha dor. Chegaram então na instituição, muito abatidos, muito desanimados, e foram conduzidos então, ao atendimento fraterno. Foram muito bem recebidos, como manda realmente o bom senso. E aos poucos, então, eles ambos, derramando muitas lágrimas, expuseram realmente todo o drama da sua vida. Falaram realmente da revolta quando receberam o menino sem as mãos, e depois a revolta, o desespero desse menino realmente ter partido. Não conseguiam realmente entender os mecanismos da justiça divina. E aqueles que estavam fazendo o atendimento disseram: não importa realmente o que nos aconteça, Deus é soberanamente justo e bom. E se Ele permite realmente a dor, o sofrimento, a tragédia para nós, há uma razão. E essa razão vem em nosso próprio benefício. Aos poucos foram falando então da lei de reencarnação, das nossas vidas pretéritas, da lei de causa e efeito, mostrando que nós só sofremos aquilo que nós fizemos o outro sofrer. Uma questão realmente de compensação, de ensinamento, para que nós possamos ver realmente que quando nós fazemos o mal se volta realmente contra nós. E aí nós começamos então a seguir os ensinamentos de Jesus e fazermos simplesmente o bem. E eles aos poucos então foram assimilando realmente essas ideias que eles não faziam realmente em qualquer sentido. Encerrado então essa entrevista, eles foram aconselhados realmente a participar de palestras públicas, como esta aqui, a utilizar-se realmente dos recursos do passe, os recursos que a Casa Espírita realmente nos proporciona. E futuramente, se houvesse realmente interesse, que eles buscassem realmente o estudo da doutrina espírita, porque isso realmente iria trazer novas explicações, novas razões realmente para eles. E eles saíram realmente naquela primeira entrevista muito satisfeitos, porque jamais poderiam fazer ideia de que tudo isso existisse. Eles que levavam simplesmente uma vida sem qualquer compromisso, agora percebiam que havia certamente alguma coisa além, principalmente pela chegada realmente do seu filho nessas condições. Aos poucos eles foram então se entrosando realmente com a Casa Espírita, e logo mais eles se propuseram então a participar de grupos de estudo, para que viesse realmente isso clarear mais os seus horizontes e eles entenderem melhor realmente esses mecanismos que estão realmente dentro da lei divina. Aos poucos eles saíram realmente do quadro realmente de tristeza, de depressão, porque percebiam realmente que havia realmente uma razão para tudo aquilo. E ela principalmente começou a trabalhar com as crianças, na evangelização. Ela que não tinha mais agora seu filho, tratava realmente de orientar os filhos de outras mães. E ele também se tornou realmente um trabalhador incansável da causa espírita. Vencido realmente todo esse trauma, agora com esse novo entendimento, eles estavam muito felizes. Mas ficaram ainda mais felizes realmente quando a equipe da área da mediunidade da casa lhes passou uma carta psicografada e que tinha a assinatura exatamente do seu filho. E eles reconheceram realmente pela maneira de falar e que era realmente dele. E ele dizia: querido papai, querida mamãe, vocês não imaginam realmente a alegria
que eu senti ao perceber realmente vocês envolvidos com essa doutrina de Jesus. E eu agradeço muito realmente, né, pela vocês terem me recebido nessa encarnação, para que eu pudesse realmente, né, passar por essa prova que serviu imensamente realmente para o meu crescimento. E depois ele ainda continuou dizendo, para que vocês realmente possam ter entendimento realmente, né, do que realmente nos envolveu no passado, que justificasse realmente toda essa tragédia, eu vou lhes narrar. Há cerca de 4 séculos, eu era um juiz de direito em um país do Oriente. E havia na legislação, né, daquele país uma lei que dizia que todo indivíduo apanhado em furto, roubo, deveria ter as suas mãos decepadas. E foi aí então que eu me uni a vocês dois, que eram pessoas muito influentes realmente, né, no meio social, e nós tínhamos muitos inimigos em comum. E nós combinamos, né, vocês acusavam realmente os nossos inimigos, e eu, na qualidade de juiz, os condenava. Foi assim então que nós nos livramos realmente, né, de muitos daqueles algozes, porque quando o indivíduo realmente tinha suas mãos cortadas, né, ele dificilmente aparecia, né, na sociedade, né, com medo realmente de ser apedrejado, né, ou ser xingado, né, porque denotava realmente a falta de mãos, realmente que eles eram condenados. E assim foi, querido papai e mamãe, que nós três condenamos muitos inocentes a perderem realmente nas suas mãos. Foram dezenas realmente deles. A vida passou, nós envelhecemos e um dia nos encontramos do outro lado da vida. Não podíamos imaginar a tragédia realmente que nos aguardava. Foram realmente anos e anos, não sei precisar quantos, que nós estivemos às voltas realmente com aqueles mesmos que nós aqueles espíritos, né, que nós mandamos realmente cortar as mãos, eles nos localizaram nas trevas. Embora a gente procurasse realmente, né, fugir para os lugares mais escuros, eles nos localizavam e com aqueles seus braços realmente sem as mãos, ficavam realmente a nos torturar. E eram muitos, e eram todos os dias, e aquilo era sem fim. Nós fugíamos, eles nos localizavam, e novamente nós sofríamos realmente a vingança realmente que eles tentavam exercer sobre nós. E passado realmente todos esses anos realmente de tragédia, de dor, de desespero, um dia Deus olhou para nós e nos agraciou realmente, né, com um socorro. Espíritos iluminados vieram até nós e nos recolheram para uma instituição da espiritualidade. Fomos levados e aos poucos, depois de um longo período, nós acabamos realmente nos recuperando, mas havia necessidade realmente de voltar para a Terra, em nova encarnação, para começarmos realmente a expiar todo o mal realmente que nós causamos, realmente aqueles inocentes. E foi assim que nesse período nós tivemos 2 outras encarnações, onde estivemos diretamente ligados com todos aqueles que foram as nossas vítimas, numa tentativa realmente desesperada de fazer com que nós resgatássemos realmente a nossa culpa, né, e tornássemos todo o ódio em amor. E na segunda dessas encarnações, eu literalmente sofri a pena de talhão, pois fui julgado de roubo inocentemente e tive as minhas mãos decepadas. Depois, realmente, né, dessa encarnação de resgate, de expiação, né, nós precisávamos estar realmente os 3 juntos novamente, para que dessemos continuidade então a essa nossa reparação. Foi aí então que eu nasci realmente junto de vocês, sem as minhas mãos.
o que nós fizemos realmente, né, para muitos. Vocês iriam sofrer realmente, né, um impacto de ter um filho nessas condições, mas era exatamente o filho que foi cúmplice de vocês lá naquela encarnação. Mas, querido papai, querida mamãe, hoje realmente eu estou muito realizado. Porque essas 3 encarnações realmente, né, que eu tive após, serviram realmente, né, para abrir realmente, né, a minha mente e perceber realmente toda a sublimidade da doutrina de Jesus. Fazer o bem, seja quem quer que seja. E antes de encerrar realmente, né, essa carta, ele ainda disse: papai, mamãe, dize, né, aos amigos que eu preciso voltar novamente para cá. Eu vou futuramente, né, reencarnar. E graças realmente, né, a todo esse aprendizado, eu vou poder militar na doutrina espírita, na sua divulgação, que é a doutrina realmente que traz as verdades proferidas por Jesus. E encerrou. E eles estavam realmente, né, muito realizados, agora realmente entendendo as consequências realmente de os atos negativos de uma encarnação, interferindo nas outras encarnações com o intuito simplesmente de nos reformarmos, nos recuperarmos. E eles continuaram, então, muito mais animados ainda a trabalhar frente à divulgação da doutrina que, ora, abraçavam. Foi quando, então, eles celebraram, né, o que o menino falou, o espírito, né, falou que ele viria a reencarnar. Se nós ainda estamos realmente, né, na fase da procriação, né, porque realmente não deram uma oportunidade, talvez ele venha. E foi assim, então, que ela engravidou. E dizia, toda feliz, né, que o seu filho realmente estava ali, novamente com ela. Não tinha certeza realmente se era mesmo o espírito, né, mas ela tinha realmente uma intuição de que era o próprio espírito. E quando a gravidez realmente se sucedia, chegando realmente no momento certo, foram fazer então um exame, né, para ver realmente não só o sexo do menino, mas principalmente a esperança de ver que aquele feto estivesse sem as mãos. Interessante realmente, né, como o conhecimento realmente, né, nos faz mudar muito o posicionamento. Aquela gestação anterior pensava-se em aborto, entregar o filho, né, para adoção. E essa agora queriam exatamente, né, que o filho estivesse ali sem as mãos, para ter certeza realmente, né, que era o filho querido que estava voltando. Mas, para a frustração deles, o menino era perfeito. Estava realmente, né, com as 2 mãos. Se era mesmo espírito, só o tempo realmente saberia dizer. Mas é possível, uma vez que ele vinha realmente na missão de trabalho, certamente ele teria necessidade, então, dessas mãos. Eles conheceram a verdade e a verdade os libertou. Fica realmente, né, para nós essas lições, para que possamos, no momento realmente, né, da tragédia, da dor, entendermos que tudo tem uma razão de ser. E essa razão vem em nosso benefício. E a doutrina realmente de Jesus, a doutrina da espírita, é esse consolador prometido por Jesus, sem qualquer dúvida. Saibamos viver os seus ensinamentos com harmonia, estudá-los, divulgá-los com alegria, fazendo a parte que nos compete para colaborarmos com Jesus na transformação deste mundo de provas e expiação no novo mundo de regeneração. Mas tu, meu irmão, que sofres e choras, não te desesperes nesta hora, porque a dor que ora padeces é a mesma que ontem a outrem impiedosamente impusestes. Ao invés de lamentares o teu sofrimento, agradece ao Pai pela oportunidade ímpar de resgate que tens nesse momento. Ama, trabalha, perdoa, vive na tua intimidade os sublimes ensinamentos de Jesus, para que possas também tu, a exemplo dele, sem lamentos, carregar a tua cruz, que no final dessa tua vida cansada e sofrida, ao te desligares daqui e partires para o outro lado da vida, ao invés de trevas, encontres somente a luz,
E nesse momento de emoção, com uma consciência tranquila, pela certeza do dever bem cumprido, possas elevar os olhos ao Pai e lhe agradecer em singela oração, dizendo: Senhor, muito obrigado pela encarnação que me concedestes. Muito obrigado pela dor que me visitou, que me fez gemer, mas que agora me faz sorrir. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades enormes que me destes de praticar o bem. Muito obrigado pelas mãozinhas trêmulas de fome que mandastes se estender em minha direção e que eu tive a felicidade de não permitir que nenhuma delas voltasse vazia, sem ao menos um pedaço de pão. Muito obrigado, Senhor, enfim, porque quando na minha caminhada, na hora do meu desespero, eu não via mais qualquer saída, colocaste em meu caminho a doutrina espírita, que deu novo, verdadeiro e definitivo sentido para toda a minha vida. Meu amigo Jesus, nos envolva a todos um longo, eterno e carinhoso abraço. Nessa noite, no dia de amanhã, durante toda a nossa encarnação e sempre. Muita paz.